Bora lá, galera. Hoje é dia de jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro, né? E teremos aí Santos e Fortaleza, o jogo valendo aí a permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do Santos nesse momento com 43 pontos, né? Tá acima do Vasco e do Bahia. O Bahia é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Lembrando que já temos três equipes rebaixadas, né? Goiás, Curitiba e América. Já a equipe do Santos precisa pelo menos aí empatar e torcer pelo tropeço aí da equipe do Vasco ou do Bahia para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um pouco difícil do Santos cair para a segunda divisão. Para isso, teria que contar, né, com resultados aí de outras equipes, como a equipe do Bahia e do Vasco, as duas equipes vencer e o Santos não vencer, o Santos cairia para a segunda divisão. Galera, e coloca nos comentários aí, será que o Santos vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Santos e Fortaleza. O link vai estar na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Lembrando, galera, última rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos iniciando 9h30 da noite. Os únicos jogos que iniciam mais cedo é Goiás e Curitiba, né? Lembrando, são jogos que não valem nada, né? No caso é Goiás e América, né? Jogo que não tá valendo nada, as duas equipes já estão rebaixadas, por isso que esse jogo será 7 horas da noite. Vamos descer a serra? Vamos. Você gosta de praia? Descer a serra é ótimo, né? É? Então vamos lá. Boa expressão essa sua, Bel, gostei. É, você nunca tinha ouvido? Hã? É muito usado. Não, sim, Descer a eu serra. já ouvi muitas vezes. Mas agora você... Vamos descer a serra. Eu tô vendo já aqui na Imigrantes. Lembrou Você é rádio, imigrantes ou Anchieta? Anchieta. Olha a vila. Vladimir Bianchini, em frente à Vila Belmiro. O homem já estava no meio do caminho, Santo André. É, Tava ali. o rei de Santo André, Vladimir Bianchini, trazendo informações do peixe. De tanta gente e de tanta preocupação. Vladimir, bom dia. Exatamente, Abel. Bom dia para você, para todo mundo ligado aqui nos canais ESPN. O Santos, que joga para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem 43 pontos, 11 vitórias e um saldo muito ruim de menos 27. Então não pode empatar em número de pontos com Vasco ou com Bahia, que estará rebaixado para a segunda divisão. Para escapar da degola, o Peixe precisa de uma vitória. Simples. Isso já livra do rebaixamento. Se empatar ou perder, aí precisa que os adversários não vençam ou não empatem. Então o Santos vive uma situação bem complicada. Não é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. O Santos fez apenas 25 pontos aqui na Vila Belmiro. São 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 46% de aproveitamento, já são 3 jogos sem vitória. O Santos, que nesse jogo contra o Fortaleza terá problemas, alguns desfalques para o técnico Marcelo. Aqui, ó, o Rodrigo Fernandes e o Joaquim, que estão suspensos, além do Kevson, que está lesionado. Já o Fortaleza tem apenas 2 desfalques, o Thiago Galhardo e também o Hércules. O Thiago Galhardo está suspenso e o Hércules está machucado. Escalações aí, primeiro a do Santos, com o goleiro João Paulo, João Basso, Messias, Dodô, Jean Lucas, Rincon, Lucas Braga, Mendonça, Lucas Lima, Soteldo e Furque. A dúvida é no ataque exatamente se vai ter Marcos Leonardo e Furque, e também a questão do Peixe. Já do Fortaleza, deve ser João Ricardo, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison, Caleb, Pikachu, Guilherme e Lucero. Lembrando que para esse jogo aqui na Vila Belmiro, o policiamento vai estar reforçado. Então a gente vai ver, assim, a questão da torcida, que durante todo o campeonato, né, Abel, apoiou o Santos, prometeu fazer um pacto ali de apoio ao time. A gente espera para ver como que vai ser após o apito final. Então é um jogo muito tenso, a gente já vê uma grande movimentação aqui nos arredores da Vila Belmiro, e já estou inclusive começando a montar o esquema de segurança, que a gente vai ver esse jogão às 9h30 da noite. Eugênio Leal. Santos e Fortaleza, Vila Belmiro. E o Peixe pode cair. Pode cair, né? É um dos 3 times com risco de rebaixamento ali, mas desses 3 times é o que tem a melhor situação, né? Porque ele está à frente de Vasco e de Bahia. 1 ponto a mais que o Vasco, 2 pontos a mais que o Bahia. Então ele... Mas deixa eu só te lembrar. O objetivo é, depois da 38ª rodada, estar à frente. Sim. Continue. Então, ele está na 38ª rodada, precisa apenas confirmar, ou seja, precisa apenas das suas forças para ficar fora do rebaixamento. Como também pode até acontecer de não precisar da vitória,
dependendo dos resultados de Vasco contra Bragantino e Bahia contra o Atlético Mineiro. Ainda assim, é claro, é uma situação a que o clube não está acostumado na sua história de chegar a essa última rodada com risco, então há muita apreensão por parte da torcida. O Santos cometeu muitos erros ao longo do campeonato, erros de montagem de elenco lá no início do ano, erros, e aí, não só da diretoria, mas de uma percepção equivocada do início de campeonato do Santos, sob o comando do Odair Hellmann, que era um início seguro de campeonato, não era brilhante, mas era seguro, e a mudança as mudanças que vieram a partir da saída dele, com as chegadas do Turra e depois do Aguirre, não trouxeram equilíbrio para o Santos. A chegada do Marcelo Fernandes depois conseguiu estancar um pouco o sangramento, mas aí, nessa reta final, pesa muito a questão psicológica, né? O ambiente de queda de rebaixamento, que a gente fala sempre aqui, né? Como empurrar um caminhão na ladeira. Não está empurrando uma bicicleta, está empurrando um caminhão, porque é um clube muito grande, um clube muito tradicional, que não está acostumado com isso. Então, tudo é mais difícil, é mais sofrido, tudo tem mais problema do que um clube que já está mais acostumado. Ok, está lá o América. O América caiu, mas o América é um time que está acostumado a esse vai e vem. O Curitiba tem sido também um time acostumado a esse vai e vem. Então, acho que o sofrimento é diferente. É claro que é o sofrimento, mas é um sofrimento diferente em relação a um clube como o Santos, né? Com toda a história que o Santos tem de conquistas. Mas, ainda assim, acho que o trabalho do Marcelo Fernandes, embora tenha caído um pouco de produção nas últimas rodadas, ele conseguiu estancar o sangramento e eu tenho uma percepção de que o Santos não vai cair. O Santos vai permanecer na primeira divisão e talvez não precise sequer de uma vitória hoje. É um campo minado, né? Tanto o Santos pode passar bem, porque não depende nem de si. Se der errado o jogo na Vila, ele ainda pode se salvar. E eu peço muita atenção para esse saldo, né? Essa questão do saldo. Porque o Bahia pode alcançar em pontos, alcançando em pontos, o saldo do Bahia é bem melhor. O Santos tem um horrível saldo de... O Santos é menos 24. 27? Não, é 24. É menos 24. É que o 7 ficou muito na cabeça da gente, né? Então, é um campo minado. Em relação ao time que entra hoje, apesar dos problemas extra-campo que aconteceram, eu iria de cara com o Marcos Leonardo. Eu iria com o que eu tenho tecnicamente de melhor. A propósito, já que você citou o Marcos Leonardo, eu vou voltar com o Vladimir, lá na Vila Belmiro, para falar sobre os problemas de indisciplina, o que aconteceu antes do jogo, antes da viagem para Curitiba, para o jogo com o Atlético Paranaense. Aliás, Vladimir, não é a primeira vez. Nesta temporada, o Santos já teve esse tipo de problema semelhante, vamos dizer assim, com o Soteldo, né, de indisciplina, de atrasos, enfim, de falta de profissionalismo, tanto que o Soteldo chegou a ser afastado, voltou, ajudou o Santos em alguns jogos, e agora tem esse problema aí envolvendo Jean Lucas e Marcos Leonardo. É isso, eles tiveram um problema de atraso antes do jogo contra o Atlético Paranaense para Curitiba e também a diretoria do Santos deve multar os jogadores. O Marcos Leonardo, que na última partida perdeu o posto de titular, ele que é o artilheiro, né, do Santos na temporada com 21 gols, mas vive um jejum de 7 jogos sem marcar. Ele virou reserva do Júlio Furque, também entrou no segundo tempo da partida. Ele é dúvida se começará no banco de reservas ou como titular. É provável que ele comece como reserva. Teve a questão da indisciplina que a gente falou e também tem um outro lance, né? Ele quase foi vendido no meio do ano, a gente lembra, para Roma. O Santos segurou a venda dele justamente para tentar escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ficar uma semana sem treinar, falou que não estava com cabeça, né, para poder treinar enquanto estava rolando a negociação. E agora, no final do ano, é bem possível que ele saia do Santos. Pode ser a última partida do Marcos Leonardo com a camisa do Peixe, já que a Rafaela Pimenta, empresária do Haaland e de outros grandes jogadores do futebol mundial, tem feito uma intermediação na Europa, conversando a respeito de uma possível venda do jogador para grandes clubes do velho continente. Tá, então, Vladimir Bianchini, ao vivo da Vila Belmiro. Obrigado, Vladimir, bom trabalho por aí. Vila Belmiro, palco do jogo de logo mais, Breiler. Momento também delicado do Santos para mais problemas acontecerem. Então, isso entra na famosa cartilha do rebaixamento. O Santos fez tudo que um time que costuma cair
faz durante a temporada. Como o Eugênio falou, mau planejamento para contratações, muitas idas e vindas, trocas de técnico, no comando de futebol. E todas essas mudanças respingam no campo. Esses casos de indisciplina não acontecem por acaso. Acontecem porque há uma falta de comando, o Galo chegou tentando organizar a casa, mas é no meio do caminho, muitos jogadores, nem foi ele que contratou. Então, por tudo isso, é até esperado que o Santos chegue nessa situação. Uma bagunça completa, jogadores ali já, de certa forma, largando. E o Marcos Leonardo é sempre triste quando um jogador da base, revelado no clube, tem um ato de indisciplina como esse, mas também não é justo culpar o cara agora. O Marcos Leonardo, o Santos está nessa situação por causa do Marcos Leonardo. Não, pelo contrário. A fase ruim dele. É o artilheiro do time. Exato, não fosse ele, o Santos já estaria Só para numa situação lembrar, pior. já que estamos falando de indisciplina, de falta de profissionalismo, o Santos teve, eu citei o Soteldo, teve os 2 laterais, Natan e Lucas Pires, Sim. Afastado. que o Santos tinha treino às 9 da manhã em Santos, no CT, e às 4 da manhã eles estavam em balada em São Paulo. Caso de reincidência. Dava nem tempo de chegar para no atual tanto Santos. que foram dispensados. Lembra Eu disso? só acho que o clube não pode ser punido. O Santos está precisando ganhar jogo, fazer gol, e ele é tecnicamente um jogador importante para o Santos. Eu entraria com ele, inclusive guardaria o imperador Julio Furch para depois, porque esse é o forte do Furch. De repente, se a coisa não está acontecendo, você conta com um jogador desse, e não o contrário. Mas é um péssimo momento para isso acontecer, né? É um péssimo momento. Você está ali, no caso, faltando 2 rodadas agora, falta 1 rodada só. Como é que você vai gerenciar isso internamente? Como é que você vai dar qualquer tipo de exemplo para os outros jogadores, né, do time? Vem cá, os caras estavam lá, chegaram atrasados, parece que chegaram lá um pouco diferentes e tal. E os outros vão, beleza, eu estou aqui me sacrificando, sofrendo, com problemas, com dificuldades e tentando trabalhar da forma mais correta possível. E na última hora, assim, esses caras vão jogar? Mas é que os outros também sabem o que é uma reserva técnica no futebol, né? A gente já teve muitos casos. O Romário salvou o Brasil de uma Copa do Mundo assim, chamado na última hora. Tem uma hora que você tem que passar por cima disso tudo e tentar o esforço final. É o caso do Santos hoje, é um jogo. Para a gente ir para São Januário, quero finalizar com o Santos falando de probabilidades, tá bom? Porque todo mundo sabe, o Eugênio destacou, mas é bom lembrar, se o Santos ganhar, ele não cai. Ou está dentro da primeira divisão. Se o Santos ganhar, ele não cai. Empatando, ele pode cair, Sim. dependendo do que acontecer nos jogos de Vasco e Bragantino. E, obviamente, perdendo também, tá? Então, só um exemplo, se ele empatar, o Bahia ganhar e o Vasco empatar ou ganhar? Ganhar. O Vasco empatar. Empatar ele já... Não. Se o Santos empatar e o Vasco empatar, o Santos ok. fica. Sim, Mas, por exemplo, se o Santos perder, Medida é com o Bahia. se o Santos perder, o Bahia ganhar e o Vasco empatar, o Santos cai. Então, estão aí as probabilidades, ok? Ela é pequena, mas ela existe. Você acredita? No rebaixamento do Santos? É possível, mas eu já falei aqui. Eu não acho que o Você Santos não vai cair. aposta que isso vai acontecer? Não O que é isso? Um sai do muro? Assim? Esse é o cai do muro. Quem é que cai do muro? Quantas fichas? Quantas fichas? Eu daria 3 de 7. Para salvar? 30%. Duas. Pra cair. 2, porque eu acho que o Galo salva. Vai ter um sai do muro daqui a pouco, é isso? É? Mas dá tuas fichas aí. Duas. Breler, Para cair, 3. 3. Vamos a São Januário. Galera, assim, na minha opinião, eu acho que a equipe do Santos não cai, não. Não cai, não, porque, assim, eu olhando bem a equipe do Bahia e a equipe do Vasco, eu acho que uma dessas equipes deve perder pontos. Principalmente o Bahia, né? Porque o Bahia, assim, o Bahia vai pegar o Atlético Mineiro. Pode vencer, por estar jogando em casa? Pode vencer, mas eu acho que vai ser bem difícil. Bem difícil, porque a equipe do Atlético Mineiro tá muito embalado, né? Eu acreditaria, no mínimo, aí num empate. Assim, um empate pro Bahia é o seguinte: o Bahia empatar, o Bahia chega a 42 pontos. O Bahia tem um saldo de gols melhor do que o Vasco, tá menos 6 e o Vasco menos 11. Se o Vasco perder contra o Bragantino e o Bahia empatando com o Atlético Mineiro, o Bahia consegue permanecer na Série A e o Vasco que cairia para a segunda divisão. Entendeu? O único resultado com empate que favorece a equipe
do Bahia é esse, é Bahia empatando e Vasco perdendo. Esse é o único resultado aí de empate que serve para a equipe do Bahia. Já a vitória, né? Vitória, você sabe, tem que vencer e torcer para no tropeço aí, seja da equipe do Santos ou da equipe do Vasco, porque se o Bahia vencer Santos ou Vasco empatando, o Bahia continua na Série A do Campeonato Brasileiro e já o Santos e o Vasco só depende deles, é só vencer para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Última rodada de Campeonato Brasileiro, rodadas aí muito emocionante. Fortaleza também, eu acho que vai ser jogo difícil, hein? Santos eu acho que não vai ter facilidade jogando contra a equipe do Fortaleza, mesmo sendo da Vila Belmiro. Torcedor vai apoiar, o torcedor já falou que vai apoiar a equipe do Santos, então vai ser jogão, né? E o Vasco também vai ter pressão da torcida. Todo mundo sabe que o torcedor vai empurrar a equipe do Vasco nessa partida, então teremos aí um jogo bom, né? Na minha opinião, o Bragantino vive um momento ruim, então acho que o Vasco pode se aproveitar desse momento ruim da equipe do Bragantino, vai jogar em casa, vai jogar diante do seu torcedor, então o Vasco tem tudo para poder sair com a vitória, né? Para poder, no mínimo, um empate, né? Pelo menos um empate, não sei, né? O empate eu acho que também não serve, se caso a equipe do Bahia vencer, é um resultado meio delicado para a equipe do Vasco, né? Empate, né? E o Santos, na minha opinião, só precisa fazer seu dever também, vencer diante do seu torcedor. E o Bahia que vai ter essa decisão difícil, né? Agora vamos ver se os jogadores do Bahia vão encarar esse jogo contra o Atlético Mineiro como uma final de campeonato. Porque é uma final, porque vale a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Seria muito ruim a equipe do Bahia voltar para a Série B, porque todo mundo sabe que a Série B tá muito difícil, né? Não vai ter facilidade na próxima temporada, então... Assim, jogos que vai ser muito difícil. Deixa nos comentários aí qual equipe será que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro.